Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no início de 2025 e eu vou tratar de um assunto que entra ano, sai ano, continua sendo uma espécie de um tabu. É o assunto sobre emissão monetária e inflação. Bem, eu vou começar com algumas considerações teóricas, depois eu vou tratar de exemplos e terminar com a distinção entre facilitação quantitativa e qualitativa, que me parece que é a solução pro problema, tá? Bem, começando com essa questão teórica ou de definição, né? Se a gente define inflação como uma certa relação entre a quantidade de dinheiro circulante e os bens disponíveis para ser comprados por esse dinheiro, né, as mercadorias, o estoque de mercadorias disponível para comercialização, é claro que se houver uma emissão monetária do Estado ou qualquer outra entidade, bancos, né, que aumente a quantidade de dinheiro, mantendo fixo o estoque de bens ou mercadorias que tem na economia, no país, quando esse dinheiro emitido entrar em circulação, né, vai haver um aumento de inflação, por definição. Mas não é isso que eu estou interessado em discutir, tá? Isso aí eu concedo, porque se a pessoa define inflação desse jeito, ela vai ter essa consequência lógica, né, tautológica. O que eu quero discutir é se a emissão de dinheiro por um Estado democrático para financiar investimentos de interesse público, como produção de alimentos, de consumo popular, se isso vai gerar inflação, necessariamente. Certo? Então, eu quero identificar uma cadeia de causa e efeito entre uma coisa e outra. Será que existe? Será que se o Estado emite dinheiro, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, o Proálcool, para produção de álcool, combustível automotivo, né? Essa emissão causou inflação? Foi responsável pela inflação? No sentido que eu vou usar aqui, tá? Quando eu estou falando de aumento de inflação, eu quero dizer aumento de preço ao consumidor. Então a questão reformulada nesses termos é a seguinte: o Proálcool, né, o investimento público na plantio de cana, beneficiamento da cana, nas usinas, né, destilação da cana para produzir o álcool, comercialização do álcool nos postos. Depois, né, veio aí os motores híbridos, adição do álcool na gasolina, né? Todos esses investimentos, isso foi tudo com investimento público, tá? Junto com o setor privado, evidentemente. Esses investimentos, eles levaram a um aumento do preço do combustível ou uma redução do preço do combustível para o consumidor, para o povo, né? Então eu quero saber qual é a cadeia de causa e efeito entre uma coisa e outra, né? Então, antes da Constituição de 88, né, o Estado tinha o orçamento monetário separado do orçamento fiscal. Então, podia emitir moeda para financiar o que fosse de interesse ali, né, dos governantes, do executivo, né, naquele momento, independentemente da arrecadação de impostos e do orçamento fiscal. Então, é claro que houve abusos, né? Na época da ditadura militar havia abusos. Mas será que isso que causou a hiperinflação, que foi debelada com o Plano Real? Eu entendo que não. É uma discussão grande, mas o que causou a hiperinflação, no primeiro momento, né, foi o aumento do petróleo em termos internacionais, com a criação da OPEP, né, Organização de Países Exportadores de Petróleo. Houve um aumento do preço do petróleo, com isso houve um aumento também do dólar. As empresas que tinham dívidas em dólar,
muitas delas foram à falência, não conseguiram pagar, e com isso houve encarecer o preço do combustível. Agora, isso não tem nada a ver com a emissão monetária que o Estado fazia, né, livremente antes da Constituição de 88. Por quê? O raciocínio que muitas vezes se faz é o seguinte, né? O Estado emite muito dinheiro, coloca em circulação, então a quantidade de moeda circulante aumenta a liquidez, então as pessoas estão com muito dinheiro, então e o estoque de bens a ser comercializados não cresceu, né? A riqueza não cresceu, só cresceu o dinheiro, então as pessoas estão com dinheiro sobrando e então competem por bens escassos, né? E então os vendedores aumentam o preço, porque se tem muita gente querendo comprar, né? O vendedor aumenta o preço. Esse é o raciocínio. Só que não foi isso que aconteceu no Brasil, né? No Brasil, eu diria que nunca houve esse tipo de inflação, chamada inflação por demanda efetiva, né? Com pessoas com dinheiro competindo para comprar um bem e então o vendedor aumenta o preço. Por quê? Porque a economia brasileira é muito desigual. Então houve um milagre econômico que foi induzido por emissões monetárias na ditadura militar, né? O Delfim Neto já explicou isso muito bem, para quem quisesse entender, né? E esse milagre econômico, ele foi seguido ali depois de mais de 5 anos, 8, 10 anos, por um período de hiperinflação. Então, houve uma relação de causa e efeito? As pessoas supõem que sim, né? Mas não faz sentido, porque, né, com o milagre econômico, houve aumento da produtividade da economia e os preços tendiam então a cair. Se você tem mais oferta, a tendência é cair, né? Só que em seguida, né, houve esse evento que eu falei do aumento do preço do petróleo internacionalmente e da valorização do dólar. Então o grande erro dos militares foi ter feito endividamento em dólar do próprio país, né? E as empresas brasileiras que se endividaram em dólar. Então, né, com o aumento do dólar e uma economia em que a moeda estrangeira e a tecnologia estrangeira eram necessárias naquele momento, né, para o desenvolvimento, o que aconteceu? Houve a chamada inflação de custo. O custo da produção dos bens aumentou, então isso foi repassado para os preços, certo? Então nós tivemos uma hiperinflação devido ao aumento de custo, não por excesso de demanda, porque o povo trabalhador brasileiro nunca teve o bolso cheio para competir por bens escassos, como está nos manuais aí de macroeconomia clássica, neoclássica, né? Isso nunca aconteceu de fato, né? Efetivamente, o que aconteceu é que os preços subiram por causa do custo de produção ter aumentado, basicamente, né? E aí gerou aquela espiral inflacionária que se retroalimentava, as expectativas, né, de aumento de preço já levavam as pessoas a se anteciparem e já, né, reivindicarem aumentos salariais, reposições, né, e isso então gerou uma espiral inflacionária que foi debelada no plano real. Finalmente debelada no plano real, né? Então, iniciativas como a do Proálcool, né, que eu tomei como exemplo, eu entendo que elas, iniciativas de investimento público na produção de combustível, aí, no caso, né, do Proálcool, elas não foram parte dessa espiral inflacionária, mas, pelo contrário, contribuíram para que essa espiral não fosse tão abrupta como poderia ter sido, quer dizer, para tornar essa curva um pouco mais suave, né? Porque com
a adição do álcool na gasolina, se conseguiu ter um preço um pouquinho menos, menos caro, né? Quer dizer, contribuiu não para o aumento do preço do combustível, mas para a redução do preço do combustível. Então, o que eu proponho, né, para a economia brasileira em 2025, 2026, né, para os 2 anos restantes do governo Lula, é uma emissão monetária voltada para investimentos produtivos que baixem o preço dos bens de consumo popular, para diminuir a carestia para o povo, tá? Então, a ideia é como aconteceu no Proálcool, né, que você aumentando a oferta desses produtos de consumo popular, né, que o preço caia, né? Então, a relação de causa e efeito que eu vejo é essa. Você tem um investimento público. Esse investimento público é aplicado seletivamente, qualitativamente, em determinados processos produtivos, tá? Então, isso é chamada flexibilização qualitativa. Não é o dinheiro de helicóptero lá do Friedman, assim, que você está com falta de dinheiro na economia, então despeja dinheiro, o Banco Central emite, despeja dinheiro na economia, quem pegar o dinheiro pegou. E quem que vai pegar? São os ricos. E os ricos que têm poder de controlar os preços, né? Quem que pode aumentar preços? É quem tem coisa para vender. Quem tem coisa para vender? Quem é rico. Então, se o Estado dá dinheiro para os ricos, né, vai ter inflação. Porque os ricos que vendem coisas, eles tendo mais dinheiro, eles vão querer vender por mais, né? Agora, na flexibilização qualitativa, o dinheiro vai para produzir bens de consumo popular, para baixar o preço desses bens, né? Então, a proposta é anti-inflacionária, né? Uma emissão monetária para o Estado ter poder de fogo para financiar iniciativas de interesse popular que vão aumentar a oferta de bens de consumo popular, levando a uma redução do preço desses, né? Então, o que está se almejando é a redução dos preços, né? Agora, se na definição de inflação que a pessoa adotar, a simples emissão já aumentar a inflação, na medida que esse dinheiro entra em circulação, porque aí é uma relação matemática, né, eu não posso fazer nada, porque as pessoas estão definindo inflação de um modo que, né, qualquer emissão, seja com flexibilização quantitativa ou qualitativa, não interessa como seja o dinheiro é usado, de qualquer modo aumentaria a inflação. Então eu não posso fazer nada. Essas pessoas, né, elas criaram uma pitola, uma camisa de força ideológica que elas impede a elas de ver o caminho do desenvolvimento. Num país democrático, né, em que o Estado, em princípio, procuraria servir ao interesse do povo, da maioria do povo. A gente tirando essa camisa de força ideológica, tirando essa bitola, a gente vê o seguinte, né? Em todos os países, e a China hoje é o maior exemplo, né? Para haver desenvolvimento, tem que ter a ação coordenadora do Estado, utilizando a moeda como meio, né, de induzir o processo de desenvolvimento, alocando essa moeda para metas estratégicas. Então, no Brasil, quais são as nossas metas estratégicas? Digamos que seja, né, a utilização de recursos dos nossos biomas, né, para produzir alimentos, certo? Que eu acho que essa é a nossa vocação e entidades internacionais também têm reiterado isso, né, que nós temos uma grande vocação na produção de alimentos para o mercado interno e para exportar. Então, se o Estado se omite de emitir, quer dizer, o Estado não se proíbe a si mesmo de emitir moeda, ele vai captar a moeda dos bancos. O que acontece? Vai aumentar a dívida pública, vai pagar juros aos bancos, né, e vai ficar bloqueado na sua capacidade de investir. Então, tem que sair disso, tá? Eu acho que o governo atual ainda está preso disso, né? Qual é a solução? É emitir. Emitir da forma que for, né? Eu acho que a melhor forma seria uma criptomoeda estatal que pode ser controlada para gerar certos efeitos na economia, né?
pode ser direcionada. Então, se ela é direcionada para um agricultor familiar comprar um trator, ela só pode ser usada para isso, essa verba digital. Se a pessoa tentar usar o dinheiro para comprar outra coisa, a transação é negada, né? Então a vantagem da moeda digital, criptomoeda digital, é essa: ela pode ter um uso definido. O Estado financia a compra de um trator, né, para uma cooperativa agrícola, então aquele dinheiro só pode ser resgatado, usado para comprar o trator, não pode ser usado para outra coisa. Mas se o Brasil não tem condição de fazer essa criptomoeda estatal de uso social, né, pode usar recursos antigos, né, em última análise pode emitir papel moeda, né, que é uma coisa ultrapassada, porque o papel moeda, como todo mundo sabe, não tem controle. Começou a circular por aí, né, pode ser usado para operações criminosas, que a gente mais vê aí, né, de grandes quantidades de dinheiro sendo usadas para comprar imóveis, por exemplo, de uma forma clandestina, sem pagar impostos, ou sem que o comprador tenha o seu cadastro examinado, né, de onde veio o dinheiro. Bem, se não for nem uma coisa nem outra, tem outras soluções, né, que os amigos, colegas de publicações, né, têm apontado, né. Uma delas é o chamado fundo soberano. É uma transação mais complicada que eu nem teria como explicar aqui. Mas no Brasil nós temos a possibilidade de ter certas alternativas que outros países não têm. Por quê? Porque os maiores bancos nossos são bancos públicos. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, né? Então, o Estado pode emitir títulos e esses bancos públicos resgatarem esses títulos com os reais que eles têm, né? Então, é uma operação entre bancos públicos que geraria um fundo para investimentos em metas estratégicas. Pode ser a melhor solução, né, para fazer a flexibilização qualitativa. Então, investimento, né, seletivo na produção de bens de consumo popular que vão baixar o custo de vida, reduzir ou até reverter a carestia que o povo está vivendo. Porque não é possível um governo democrático conviver com a carestia, né? E a gente não pode esperar que as empresas privadas vão espontaneamente reduzir os seus preços, porque elas visam o lucro. E para ter lucro, elas têm que vender pelo maior valor possível, desde que existam compradores, né? Então elas trabalham no maior preço possível para o qual há demanda, né? E isso faz com que os consumidores, quer dizer, o povo trabalhador que está abaixo daquele padrão, eles não tenham condições de comprar os bens de primeira necessidade, inclusive, né? Eles têm, então, né, um déficit de consumo. Então não basta suplementar a renda dessas pessoas, dessas famílias, aí, por exemplo, com o Bolsa Família. Isso é totalmente necessário, mas não é suficiente. Tem também que o Estado investir na produção dos bens que essas pessoas vão comprar, com o Bolsa Família, ou com os benefícios, ou com as suas fontes de renda, formais ou informais, né? Aí sim um governo democrático realmente realiza o que promete, né, que é ter melhores condições de vida para o povo, né? Como é que melhora a vida do povo, né? Aumentando a oferta de produtos que são necessários para a sobrevivência e produtos de primeira para o bem-estar do povo, né? Gerando o chamado estado de bem-estar, né? O Estado tem essa responsabilidade de propiciar isso para o povo, né? Um Estado democrático, né? Não pode ficar na mão apenas das chamadas forças do mercado, que vão procurar maximizar o seu lucro e então pode deixar o consumidor num estado de penúria, né? Até de passar fome, como acontece na Argentina atualmente, né?
Então, não pode ficar apenas no livre jogo do mercado, é preciso, de modo complementar e não antagônico, né, ter ações do Estado no sentido de, né, aumentar a produção dos bens de consumo popular, né, visando o quê? O bem-estar do povo e não visando o lucro individual, né, ou privado, certo? Então, isso seria parte de um Estado democrático que tem uma orientação social. Então, no Brasil de 2025, 2026, eu particularmente, né, espero, né, e faço essa sugestão de que haja emissão de moeda, tá? Dinheiro não nasce em árvore, ou o Estado emite e usa esse dinheiro para o bem-estar social, ou os bancos que vão emitir o dinheiro, o Estado vai ter que pegar dinheiro emprestado com os bancos e pagar juros e aumentar a dívida pública. Só tem essas duas alternativas, né? Agora, será que a emissão, esse mito que é a emissão de dinheiro pelo Estado, né, uma emissão monetária, gera inflação, isso tem algum fundamento? Para mostrar que não, a mera emissão não causa aumento da inflação, a hiperinflação, aumento dos preços, melhor dizendo, né? Porque se a gente usar o termo inflação, a gente pode cair numa armadilha conceitual de definições, né? Eu quero saber o seguinte: a emissão monetária causa aumento dos preços dos bens de consumo popular, necessariamente? Não, minha resposta é não, né? Vejam o que acontece na China, né? O Estado emite o yuan digital, investe, né, em tecnologia, em infraestrutura, em condições de vida, né, para o povo, né, novas cidades ou cidades planejadas, visando o bem-estar dos moradores, né? E isso não gerou inflação, não gerou aumento de preço para o consumidor, né? Pelo contrário, isso tornou os bens mais acessíveis para o povo, né? Um exemplo assim meio paradoxal que eu gosto de dar, que não sei se as pessoas vão entender, ou eu posso estar errado no meu exemplo também, né? Mas como é que o Brasil combateu a inflação no plano real? Criando uma moeda chamada URV, Unidade Real de Valor. As pessoas não acreditavam mais no cruzeiro, o cruzado, né, na moeda existente, né? E por um ato de confiança, acreditaram na URV, né, como transição para o real, né? Então, o combate à hiperinflação foi com a criação de moeda, né? Então, se a gente olhar nesse prisma, né, a gente vai ver que está acontecendo emissão de moeda para todo lado no mundo desenvolvido, só que quando ela é bem utilizada, ela gera desenvolvimento, bem-estar social, né? Quando ela é mal usada, quando ela vai parar nas pessoas que têm condições de manipular preços, né, aumenta a riqueza de quem já está rico, gera inflação, né, porque, né, você tem uma mansão aí a 1 milhão, e aí aparece 10 pessoas interessadas em comprar, a pessoa aumenta para 2 milhões o preço da mansão, né? Porque tem muita procura, então a pessoa não vai perder a oportunidade de aumentar o preço da mansão, né? Só que o que acontece no Brasil não é isso, né? O que aconteceu no passado no Brasil, não foi isso. Não tinha um povo com excesso de dinheiro no bolso para comprar um pão, então o padeiro aumentou o valor do pão. Nunca foi isso, né? O povo sempre teve falta de dinheiro no bolso, né? E os preços aumentaram porque o custo de produção aumentou. Infelizmente eu não tenho os gráficos aqui, os dados para comprovar isso, porque eu não trabalho com econometria, né? Minha abordagem é do ponto de vista mais da administração, né? Administração pública e da filosofia da administração, melhor dizendo, né? Os princípios que devem reger a administração pública. Mas a gente começar a analisar o que acontece aí pelo mundo, a gente vê que o Banco Central Europeu emitiu o euro do nada, né? Quando foi criado o euro,
Ele não foi criado em cima de outras moedas que foram aniquiladas para no lugar delas entrar o euro. Não, né? O euro foi criado do nada. E isso não gerou inflação nenhuma, pelo contrário, contribuiu para controlar a inflação dos países membros. Né? E a gente vê, quando as criptomoedas privadas foram criadas, né? Temos aí o Bitcoin e várias outras, né? Que eu nem sei direito o nome. Isso aumentou a inflação? Não, né? Porque não tem notícia nenhuma que as criptomoedas tenham aumentado a inflação. Né? Então aumentou a quantidade de moedas circulando, considerando como uma forma de dinheiro que talvez não possa ser chamado propriamente de moeda, mas é um ativo, um valor que foi monetário, né? Que foi criado por agentes privados, muitas vezes desconhecidos, né? Agora eu lembrei, tem o Cardano, por exemplo. Mas quando o Cardano foi criado, aumentou a inflação do país ou do mundo? Não. Nós temos no Brasil moedas sociais, como a Palma, né, do Banco Palma, temos, né, em Maricá o Mumbuca, né? Quando essas moedas são criadas, aumentou a inflação? Não teve efeito nenhum na inflação. Para a emissão monetária ter efeito melhor dizendo, nos preços, né, tem que haver uma relação de causa e efeito. Não é uma coisa mágica, automática. Né? Se o Estado brasileiro emitir 1 trilhão de reais, né, numa moeda digital, por exemplo, uma criptomoeda, tipo o Drex, né, que está em estudo, se emitir 1 trilhão de reais em Drex, isso vai ter um impacto nos preços? Depende do processo, de como esses valores, esse dinheiro entrar em circulação, como ele for usado, né? É basicamente isso que eu estou querendo dizer aqui. Precisamos de uma abordagem científica, em termos de um processo causal. Tem a emissão. O que vai ser feito com esse dinheiro? Esse dinheiro vai ser creditado para quem? Vai ser usado para quê? Né? Isso que vai determinar se vai ter um impacto positivo ou negativo nos preços. E quais preços? De que produtos? Né? Uma coisa é a inflação de preço de lancha de luxo. Né? Outra coisa é a inflação no preço do feijão. São duas, né? Aumento do preço do feijão. Né? O que determina a inflação no iate, no preço do iate? Isso depende de quê? Da oferta de iate e da procura. E a procura é influenciada pela quantidade de dinheiro que os trilionários têm para gastar. Se o Estado dá dinheiro para os trilionários, para eles terem mais dinheiro para comprar iate, o preço do iate vai subir, certo? Agora, o que vai determinar o preço do feijão? Vai ser a safra, né? A quantidade de feijão que é produzida, né? O custo para produzir o feijão, da distribuição, da comercialização. E o custo do feijão pode baixar se houver investimento, né, público, por exemplo, né, unindo uma série de pequenos produtores numa cooperativa, aumentando a escala da produção. Quanto maior a escala, menor o preço. Né? Redes de distribuição mais eficientes, com boas, por exemplo, boas ferrovias para distribuir, né, grandes quantidades do produto. Né? E por aí afora. Então, eu quero saber qual é o processo causal entre a emissão e o resultado nos preços. Né? Emissão monetária e o resultado no preço ao consumidor, que é o que interessa. O que interessa no Brasil hoje em dia é isso, é o preço que o povo trabalhador vai encontrar no mercado quando ele for comprar aquilo que ele precisa. Se aumentou lá o preço da picanha, né, que foi o item prometido pelo Lula, né? Isso vai contar contra o Lula. Né? Se aumenta o preço do arroz e feijão, se aumenta, né, o preço do gás, né, se aumenta o preço do álcool combustível, do etanol, né? Essas coisas aí têm uma importância muito grande, porque é aí que o povo vai decidir se esse governo é realmente democrático ou não é. Porque um governo democrático tem que trabalhar para o povo. Não pode trabalhar, né, para os ricos só, né? Tá bom, gente? Então, essa é a minha mensagem. Quem quiser discordar, conversar, elogiar, pode comentar aqui embaixo,
né? Que eu vou procurar responder. Um abraço e feliz 2025.